Dando continuidade à nossa programação, convido a doutora Gisela Moraes para ministrar a segunda palestra intitulada Mediação de Conflitos no Trabalho. Gostaria de saudar a presença do desembargador Dr. João Batista Martins, desembargador do TRT 15 e coordenador do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui nesse final de dia, nesse final de tarde, para poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências em termos de mediação, de conflito de trabalho. Meu nome é Gisela, eu sou desembargadora do TRT aqui da 15ª Região. Agradeço meu colega desembargador João Batista de ter me propiciado estar aqui com vocês hoje para contar um pouquinho dessa história da mediação dentro da nossa casa, que é o tribunal, e dizer que, nossa, eu levei um susto. Eu falei, será que todo mundo está indo embora depois que lanchou? Ainda bem que vocês vieram para cá, né? Todo mundo saiu de lá. Eu falei, para quem que eu vou falar, né, João? Eu tenho que dar o bom exemplo de compartilhar os exemplos favoráveis que a gente teve, está tendo e está colhendo frutos maravilhosos lá no TRT da 15ª Região. Então, o que me propuseram o tema, que para mim eu acho que é muito prazeroso dissecá-lo, né, é sobre o métodos consensuais de solução. Eu não vou falar de casos pontuais de conflitos de trabalhadores, mas vou dizer como um todo. Como um tribunal se comporta diante de um acúmulo excessivo de reclamações que entram às enxurradas todo dia, onde os gabinetes não estão mais dando conta do seu desembargador poder julgar todos esses processos. A gente conta com um número pequeno de assessoria, né? E a gente viu que isso, na verdade, não é justiça, porque a justiça, ainda mais sendo a trabalhista, se ela for muito demorada, ela acaba sendo uma injustiça. Justiça é aquela que é rápida, ainda mais quando se trata de salário, quando se trata de comida na mesa para o trabalhador. Então, diante de uma série de ponderações, o tribunal resolveu, não só em termos de segundo grau, como de primeiro grau, a dar ênfase a esse método de tentar fazer com que o processo tivesse uma solução mais rápida. O que seria isso? Seria através da conciliação. Então, nós começamos a fazer umas tratativas. No biênio passado, eu fui vice-presidente desse tribunal. Tive uma experiência super rica, porque foi nessa gestão que a gente começou a maturar, a amadurecer, e hoje está maravilhosamente indo de vento em popa, com a continuidade dessa administração, desses métodos de conciliação já implantados, já completamente implantados lá na nossa região. Então, só para vocês terem um quadrinho aí, só para vocês terem ideia, em 2015 nós recebemos, eu nem sei falar esse número, é 1 milhão, né? 1.358.681 processos nessa região. Só para vocês terem uma ideia como é vasta essa região, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª, ele abriga 599 municípios. O estado de São Paulo é o único estado que tem 2 tribunais do trabalho. Um pega a região central da capital e adjacências, que é o ABC, e um pouquinho da região litorânea, ali vai até onde? Vai até Mongaguá. De lá para frente já é 15ª, né? Doutor Marcelo é juiz. Eu fui juiz há 9 anos de Itanhaém. Mongaguá já é nossa jurisdição. E o restante todo do estado cai lá no nosso tribunal em segunda análise, em segundo grau de jurisdição. Nós somos 410 magistrados no total, mais de 5.000 servidores. Nós temos 153 varas, 10 postos avançados, e hoje contamos com 55 desembargadores para essa região inteira. Então, cai lá na mão de um de nós. Esse mapa dá para ter uma noção muito boa de como é vasta a nossa região da 15ª. Só aquele branquinho lá que é São Paulo. Mas, ainda assim, a segunda região é o primeiro tribunal em movimento processual do país, para vocês terem uma ideia, e nós somos o segundo. Então, o estado de São Paulo são os 2 maiores tribunais trabalhistas em termos de movimento processual. Mas eu acho que por per capita, a 15ª julga maior número de processos do que a segunda região, mas que ela ainda recebe maior número de reclamações trabalhistas. Então, o que acontece? Hoje a gente vê que para cada 2 habitantes tem uma ação. Isso,
que a gente brinca lá no tribunal? A gente enxuga gelo. Porque não adianta a gente querer se matar. Hoje eu tive uma sessão especializada, julgamos não sei quantos processos. Terça-feira passada, tive outra sessão ordinária, julgamos 400 processos. E assim vai toda a sessão. Acham que acabam? Não acaba. Pelo contrário, cada vez a gente recebe mais. Então, essa litigiosidade, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é isso que a gente tem que tirar um pouquinho de dentro da gente, essa coisa de que, como todo mundo fala, né? Ah, vai contar um probleminha? Ah, vai lá, entra com um processo. Hoje não é mais assim, não tem que entrar com o processo. Hoje a gente tem que resolver no consensual. Dá muito mais lucro e muito mais vantajoso em termos de tempo. A crise econômica, obviamente, implementou e incrementou, né, esse aumento de ações. O ingresso de uma ação, ele demanda, obviamente, muito mais possibilidades de pedidos, né? Porque se eu estou saindo de uma empresa, aquele já que eu vou entrar com a ação, deixa eu pedir aqui de A a Z, alguma coisa eu vou pegar, né? E isso dá um trabalho. Os meus colegas juízes e desembargadores podem dizer, porque muitas vezes uma ação que poderia ser razoavelmente rápida, solucionável, ela demanda muito mais tempo do que o previsto. Por quê? Por conta do número excessivo de pedidos que ela consta, inviabiliza até o acordo na origem. Que o melhor lugar para se fazer acordo não é no tribunal onde a gente está, é lá quando ela entra. Porque ali não se sabe quem ganhou e quem perdeu. Então, ali é o melhor local para se fazer o acordo. Para liquidar a ação, fica rápido. Obviamente, o reclamante não vai receber 100% do que ele tem direito? Por vezes, não. Mas é muito melhor ele receber 80%, 70%, 80% do que lhe é devido rapidamente, porque, às vezes, a necessidade dele faz com que aquilo seja 100%. Não adianta nada ele receber daqui 10 anos, receber o que ele tem de direito. Aí o perrengue já passou. Porque o ruim é quando se sai do trabalho. Aí a gente tem necessidades financeiras, crises, né, existenciais. Ali é que mora o perigo de uma depressão, de uma dificuldade de encontrar um novo emprego. Então, acho que isso tudo, eu acho que hoje a gente já tem muito mais noção de quanto é bom a gente fazer o acordo em primeiro grau. Aliás, a gente implementou uma prática no tribunal de detectar quem são os nossos maiores devedores, né? Porque a 15ª é uma ação desde você julga um executivo de um banco, você julga um cortador de cana. A gente tem muita usina lá, que a gente tem que implementar todo esse julgamento. Então, o que a gente fez para começar a dar um impulso nesse movimento conciliatório? Vamos detectar primeiro quem são os nossos maiores devedores. E assim a gente fez. Primeiro as usinas, depois os bancos, depois as empresas particulares. Como a região é muito grande, hoje a gente conta com mais de 60 empresas que a gente acabou chamando para dentro do tribunal e tentando ver da possibilidade de liquidação daqueles passivos. Às vezes, a empresa ela si própria inviabiliza. Por quê? Porque hoje um crédito trabalhista ele é muito caro para ser mantido, né? Hoje um débito trabalhista ele tem uma correção e um juros muito alto. Então, o que a gente propôs para essas empresas? Vamos tentar liquidar esses processos. Ganha a empresa, ganha o reclamante que merece receber o seu crédito e ganha o judiciário também, não é? E assim a gente foi fazendo. E as empresas, grandes empresas, montadoras lá do Vale, foram aderindo a este projeto, maturando essa ideia de que aquele dinheiro que era gasto com juros e correção monetária, para continuidade de manutenção de um passivo trabalhista, ele poderia reverter em favor do trabalhador. E assim a gente foi fazendo durante o tempo todo, desde comecinho de 2015, mas a gente precisaria ter núcleos para poder esses acordos e esse fomento com as empresas, eles teriam que ter um passo seguinte. Qual era? Entregar o processo para que a gente pudesse colocá-los em pauta para chamar o reclamante e tentar viabilizar o tão falado acordo. E aí a gente acabou montando esses núcleos, né? O de segundo grau, o Tribunal da 15ª é pioneiro. Agora, acho que em 2006, alguns tribunais, são 24 tribunais espalhados pelo país. Agora, acho que em 2016, já tem acho que 2 tribunais, o Maranhão e eu não sei se é o Ceará, que já implementou esse núcleo que chama Sejusc de segundo grau, que são esses núcleos de conciliação em
em relação à segunda instância. Esse processo já teve uma sentença, alguém não gostou, entrou com recurso e ele está lá parado para ser julgado por uma das câmaras julgadoras lá do nosso regional. E aí a gente implementou essa novidade no segundo grau e implementamos os núcleos de conciliação naquelas circunscrições que vocês viram no mapa. A nossa região é tão grande que ela está dividida por circunscrições. Então, são 8 espalhadas pelo Estado, e em todas elas já havia mais ou menos um núcleo de execução, porque a execução é a fase mais complicada do processo trabalhista, né? É aquela coisa de você ganha o conhecimento, o juiz entende que você tem o direito, você recorre, o tribunal entende que aquilo realmente lhe é devido. Se parar por aí, ok, se for matéria de prova, baixa para executar. Aí começa o grande inferno, porque tem outros recursos. A execução é complicada, porque é aí que você faz valer o conceito judicial, né? O comando judicial efetivamente da sentença, do que ele ganhou, vai ter que botar, não vale só ficar no papel. Aquilo tem que ser convertido em número e tem que ser pago para o reclamante. E aí começa aquele, né? Vamos esquivar, a empresa esquiva daqui, esquiva dali, e é um problema. Muitas delas não têm realmente saúde financeira para honrar, e fica aquela coisa que a gente brinca que ganha, mas não leva. Isso tudo, a conciliação, ela vem por diminuir também esta fase, né? E aí, em cada núcleo de execução, acabou-se implementando também um núcleo de conciliação, aonde em cada um deles tem um juiz, tem um magistrado que toma conta, que coordena. Então, daquela região, tem um magistrado que recebe as empresas, que detecta os grandes devedores, que chama para conversar, que analisa, que faz todo esse approach para que esses acordos possam vir para esses núcleos e terem o sucesso do reclamante poder receber aquilo que o comando da sentença determinou que fosse pago. Então, é assim, ó. Agora eu vou falar um pouquinho do segundo grau, porque eu participei dessa instalação toda nesse biênio passado. Hoje, esse Sejusc de segundo grau é comandado pela doutora Kathleen, que é uma juíza de primeiro grau, especialissimamente competente, e que transformou isso, a gente começou muito timidamente, hoje ela fez disso um núcleo maravilhoso, ampliando, inclusive, os espaços. Então, assim, está na mão de gente que acredita. Acredita. Essa é a palavra. Não adianta sentar lá para negociar se você não está acreditando que aquilo faz bem para todo mundo. Não é só para o reclamante, é para a empresa e para o judiciário também. Então, está lá, ó, o nosso tribunal, a fachada, né, que é Campinas, e aqui estão as mesas, onde cada uma tem um mediador que já é formado, né, pela escola judicial lá do nosso tribunal, e eles têm sempre o comando de um magistrado, independentemente de ser a doutora Kathleen, pode ser um outro magistrado, no caso, se ela não tiver, mas tem sempre que ser um magistrado coordenando esses trabalhos e, diferentemente do cível, o mediador tem que ser servidor, ou juiz magistrado aposentado, ou servidor aposentado. Ainda o cerco está fechado, porque no cível, basta você querer ser mediador, você faz o curso e vai tentar fazer lá. Mas o nosso é muito do coração. Tem que entender de justiça do trabalho, precisa entender de cálculo, né? Precisa entender de salário. Então, isso eu acho que ainda a gente está caminhando, né? Talvez mais tarde por uma abertura, mas eu acho que hoje está funcionando super bem, tendo esses servidores e magistrados afetos à justiça do trabalho. Então, lá, o que a gente faz? Um atendimento humanizado, tudo é pensado. Um ambiente agradável, um incentivo ao diálogo e uma paciência e perseverança na motivação. Até a disposição, que eu vou mostrar aqui, eu não sei se já está no próximo, a disposição das mesas e das cadeiras e dos sofazinhos da sala de espera são pensados. Não é cadeira isolada, é um sofá. Porque no sofá, você consegue ter uma proximidade maior. Você olha no olho das pessoas, você olha na cara das pessoas. Né, para continuar cada um numa cadeira não vale. Lá já tem que entrar mais quentinho, já tem que entrar com o espírito de vamos negociar, vamos conciliar. E aí estão os objetivos, então, do nosso Sejusc, que é o nosso centro de conciliação, né, que é fomentar realmente a prática da conciliação. Hoje, essa determinação já tem uma resolução
que é a 174 do CNJ, que nos possibilita, porque até então a resolução que existia excluía a Justiça do Trabalho desse movimento conciliatório, né? Mesmo assim, a Justiça do Trabalho bateu o pé e começou a fomentar isso, entendendo que era bom para todo mundo. E hoje, graças a Deus, todo esse movimento que a gente fez, muito embora não tivesse nenhuma resolução que albergasse essas atitudes, agora hoje tem, que é a resolução 174 do CNJ, que faz exatamente o que a gente está fazendo. Impõe os núcleos, faz como a gente deve proceder. Então, agora nós estamos nos estritos modelos vindos lá do CNJ, que é o órgão administrativo que cuida de todo o judiciário. Todo o judiciário, não é só do trabalhista, cuida de todo mundo. Então, esses são os objetivos, né? E outras coisas, celeridade do conflito, contribuir para o aprimoramento, tem que pacificar. A gente viu, nesses 2 anos que eu capitaneei muitas conciliações, o que estava precisando era dessa proximidade. Às vezes, faltava isso, você colocar todo mundo na mesma mesa para tentar negociar. No dia seguinte, teve uma vez um senhor que queria fazer a conciliação, mas a empresa também, ninguém falava, tal. Acabamos chamando esse processo, colocando na mesa. Ele ficou tão feliz, mas ele ficou tão feliz. No dia seguinte, ele chegou lá com um monte de bombom, distribuindo para todo mundo, da felicidade dele. Acabou aquele inferno de esperar, entendeu? Acabou, a solução dele estava lá. E a empresa ainda pagou prontamente, acho que foi alguma coisa para tipo 1 semana. Então, assim, você vê como isso, todo mundo fica muito feliz. Por quê? Porque isso é uma proximidade que você faz das partes para tentar. Não é 100% de acordo? Claro que não é. Óbvio que não é. Mas, se a gente puder, e aqui eu vou mostrar uma tela que diz, a gente está chegando a 50% de tudo que a gente põe na mesa para negociar. É muito. É muito. A gente não tinha nada disso. O processo ele se esvaía até o final, sem que essa tentativa fosse, porque na CLT a gente tem 2 tentativas obrigatórias, né? Mas isso era muito pouco frente a todo um movimento que converge para essa conciliação. Então, está aí. Quando a gente resolveu montar o nosso centro, antigamente era SIC, hoje virou Sejus, que até por essa denominação que o CNJ, que é o nosso órgão administrativo, impôs para unificar todos esses centros. Então, o Sejus JT, que é a Justiça do Trabalho. E a gente pegou lá um lugarzinho, esse aqui é o nosso prédio administrativo, e a gente, num primeiro momento, timidamente, conseguimos botar ali 6 mesas, e conseguimos fazer esse movimento junto às empresas, né, para que elas têm legitimidade de nos fornecer listas, porque, num primeiro momento, era um trabalho insano. A gente descia lá para o setor competente, ficava mexendo nos processos para saber o que era bom para conciliar. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou a ficar 8 horas trabalhando para separar 10 processos. Esse é muito longe, esse tem muitos recursos. Aquele lá é muito caro. Então, sim, tinha que fazer uma triagem, porque não adianta chamar a gente de presidente prudente. Desculpa, não vem. Para Campinas fazer acordo? Não vem. Então, são requisitos que a gente tinha que analisar para, a hora que botasse na mesa, a gente tinha uma possibilidade grande deles virem e de conciliar. E aí que a doutora Marinês, que foi a juíza coordenadora desse movimento todo, ela teve essa ideia da gente começar pelos devedores maiores, os devedores contumazes que estão sempre lá, que a gente sabe, a gente bate o olho nos processos. De novo, ele está sempre lá. Então, chama e fala, alguma coisa está fazendo de errado. Vai sentar, e às vezes, vou falar, quantas vezes a gente não pegou empresas que, por bobagens, tinham lá 500 processos, 1000 processos. Vou dar só um exemplo. Tinha uma empresa, assim, uma empresa super boa, ali perto de Jundiaí. O que ela fazia? Como era de turno, as máquinas não podiam parar, cada vez que um quisesse ir no banheiro, em vez de ser uma coisa privativa, né, tem sempre lá alguém que rende essa pessoa para que a máquina não pare e que tenha uma supervisão de alguém. Mas era assim, tinham lá os plantonistas que ficavam nesses momentos de almoço, para cobrir os almoços, para cobrir essas pausas hidráulicas, como a gente brinca que é. O que a empresa fazia? Ela botava uma placa vermelha, cronometrando quanto tempo essa pessoa ficava no banheiro. O que aconteceu? Gerou dano moral. Ninguém pode ir no banheiro com uma placa cronometrando. Vamos combinar? Não dá?
E aí ela foi fazendo isso, não sei por que ela pensou que isso não geraria nenhum dano, porque isso é horroroso, né? E aí ela praticou isso durante muitos meses. O que aconteceu? Enxurrada de processo, dano moral. A justiça deu. E deu, consciente. Não merece, não tem que falar que vai no banheiro, muito menos cronometrar. E outra coisa, se demorasse muito, tinha uma advertência. Tinha essa também. Não pode demorar. Tem que ser rápido. Oi, aonde que eles estavam com a cabeça que entender que como é que trata o trabalhador desse jeito? Então, assim, chamamos essa empresa e contamos para ela que isso não pode fazer, que essa prática não pode fazer. O que ela falou? A senhora tem razão. Erramos, vamos lá. Chamamos todos os processos, fizemos 100% de acordo nesses processos. E nunca mais teve plaquinha vermelha. Olha que bom. Não é? Então, isso aqui é tudo obra da doutora Kathleen, que é uma graça. Então, ela botou foto, vou mostrar para vocês. Não tinha nada disso no meu tempo, quando a gente implementou. Tinha tudo bonitinho, mas não tinha essas coisas que ela aprimorou. Por isso que é bom. Vai passando de administração em administração, e ao invés de regredir, progride. Se todos tivessem, se os nossos dirigentes soubessem como é bom continuar o trabalho que o outro deixou, talvez a gente não tivesse nisso que a gente está hoje correndo com o Brasil. Né? Parece que é uma coisa, você fez? Então vou parar tudo, não quero fazer, não quero continuar, porque aquilo tem que ter meu nome. Não tem que ter nome, tem que ter uma continuidade. E a gente deixou uma coisa embrionária e a Kathleen, a doutora Kathleen, hoje, fez disso uma coisa super agradável. Ela ampliou, olha lá, está vendo os negocinhos, tudo de 2? Ó, tudo pertinho, um é sofazinho, o outro, e tudo meio pertinho, que a pessoa ela não vai ter saída, ela vai ter que sentar perto de alguém. Entendeu? Não pode se isolar, ali não tem isolamento na nossa salinha de espera. Olha lá. E aqui, então, são as mesas, capitaneadas por um mediador, formado lá no nosso tribunal, na nossa escola. E aqui é uma alegria, porque às vezes você vê o reclamante, quanto tempo que ele está precisando, né? E às vezes a necessidade financeira por conta da crise, ele esperava esse dia. E outra coisa, quando a gente faz essa reunião com a empresa, muita gente fala, Justiça do Trabalho, chama, porque a gente depende de uma empresa saudável financeiramente para gerar emprego. Não adianta querer cortar o pescoço da empresa, sabe por quê? Porque não tem emprego, porque não vai contratar. Então, o que a gente falava? Agora, está entrando nesse projeto, quer aderir? Ok. Vai vir aqui com a lista de processos para a gente liquidar esse passivo que está pagando de juros, vai pagar para o reclamante, que é dele o dinheiro, não dá para ir para o ralo, mas vai pagar preço justo. Vai pagar o que a reclamação trabalhista merece ser paga. Então, óbvio, se a gente, na hora da negociação, tirar 10%, mais do que natural. Ok? Ainda mais quando o pagamento é imediato. Imediato que eu falo é um mês, 15 dias. Isso é negociação de vida, não é negociação na justiça do trabalho. Mas vem com cálculo. A gente quer saber quanto o reclamante tem para receber. Não vai chegar lá e colocar metade do que ele tem na mesa. E algumas vezes aconteceu. Esses dirigentes da empresa, ou o seu diretor jurídico, ou o seu CEO, não captou a mensagem. O que a gente fazia? A gente brincava de fazer o recall. Faz o recall. Chama ele de novo. Explica para ele que não vai botar na bacia das almas. O reclamante tem direito de receber o seu crédito. E a gente está aqui para pagar o que é direito dele. Tudo bem, vamos negociar. Pode ser parcelado. Pode ser um pouquinho menos, dependendo da hora que vai pagar. Mas vai pagar o que é direito dele. E isso foi uma prática que as empresas já sabiam que tinha, senão não adere. Nem vem. Não vem, não, porque não vai pagar um valor muito inexpressivo. Né? Aí a Kathleen viajou na maionese e botou campos de lavanda, adorei. Campos de lavanda lá no nosso espacinho, porque ela falou, a gente tem que transmitir paz. Paz. Entendeu? Esse movimento pacificador é isso. Então, ela botou lá os campos de lavanda, ela botou os dizeres de pacificação, de diálogo. A vida da gente hoje está uma loucura, a gente não senta mais para dialogar. Às vezes, você pega lá, uma pessoa te dá uma fechada lá no trânsito, você já sai de revólver. Você mata o cara, você nem falou com ele. Não é? Não tem mais diálogo, não tem mais diálogo com o filho, com o marido. Pode parar, chegou num ponto que não tem mais. Agora é só regredir. Regredir para o bem, regredir para olhar olho no olho. Por que está acontecendo? Vamos tentar procurar uma solução.
Não adianta sair armado e matando todo mundo. Se essa fosse uma solução, né? Mas não é. E aí está sim agora esse centro, esse espacinho de mediação. Ficou super lindo com os campos de lavanda da doutora Kathleen. Então, quando eu deixei a vice-presidência, a gente deixou com 168 metros. Hoje nós estamos com 265. Olha que espetáculo. Olha que espetáculo isso. Então, a pessoa está lá, no confortável, no ar-condicionado, pertinho da outra que ela pode tentar falar, para tentar solucionar o caso de todo mundo, né? Então, tudo isso é método de consenso, de pacificação e de conciliação. Então, o que acontece lá? Obviamente, é isso tudo que eu acabei de falar, né, entre linhas. A confidencialidade, a imparcialidade. Na verdade, o mediador ele é preparado, obviamente, para ser imparcial, ele pega os cálculos, não pode chegar sem cálculo nesse Sejusc, tem que ter, a empresa traz o dela também. E qual não é a nossa surpresa? Muitas vezes, eu participei de muitas mediações, os cálculos são parecidos. Então, vamos combinar? É só pagar. Porque se ele está querendo que eu quero pagar, vou pagar. Então, quantas vezes, Marcelo, a gente não vê que o cálculo que a empresa está querendo ofertar é praticamente o que ele quer receber. Isso foi só um approach para que isso acontecesse mais rápido. E aqui, mais ou menos, o que aconteceu em 2016 e o desempenho disso tudo em 2017, desse movimento todo. Então, nós chegamos a atender, não sei falar esses números aqui. O que é 389 bilhões? Milhões. Bilhões não dá. Milhões de reais distribuídos. A gente teve um percentual médio de 46%. Isso é estrondoso. Isso é estrondoso. Ó, pusemos 4.000 audiências, realizamos 3.800. Porque muitas vezes o reclamante não vai, muitas vezes a empresa também não vai, enfim. Tem sempre essa quebrinha aí que, né, não dá para... Porque o que acontece? Esse movimento ele é totalmente 100% voluntário. Não dá para você amarrar a empresa, puxá-la pelo pescoço e fazer ela fazer acordo e nem fazer isso com o reclamante. Você tem que aceitar esse acordo. Não. Isso é voluntário. É a palavra-chave desse sucesso da conciliação. Você quer pagar e o outro quer receber. E o judiciário quer intermediar. Todo mundo quer, voluntariamente. E hoje, a gente já está vendo aqui, em meio ano, olha o que já aconteceu. Já foram designadas 1.248, já realizou mais de 1.000. Está vendo? Uma maravilha, já fizeram 81 milhões de reais. Isso tudo estava parado, agora está circulando. Isso é bom também, porque circula na economia, né? A pessoa que tem o seu dinheirinho, ela vai lá, ela consome. Então, o outro que tinha a vendinha perto não fecha. Por quê? Porque o pessoal está consumindo. Você vê que é um efeito dominó, né? O reclamante é mandado embora, não recebe, o processo fica se eternizando. Quem precisava do dinheiro para circular ali no ambiente dele não tem, acaba fechando a porta. Isso faz com que mais trabalhadores vão para o... Não tem, né? É um círculo do mal. E, sendo assim, vira um círculo do bem. E aí, agora eu vou exibir os nossos prêmios todos que a gente ganhou, porque isso é muito orgulho para o tribunal. Porque isso que eu estou contando para vocês não sai da minha cabeça, não, sai do meu coração. A gente fez isso sabendo que a gente ia ter sucesso, porque o judiciário, principalmente o trabalhista, precisava disso, precisava desse approach das partes. E aí, então, a gente ganhou o prêmio, fomos o primeiro lugar na segunda semana, porque o que acontece? O CNJ e o TST, que é o nosso órgão máximo de Brasília, eles fazem semanas específicas. Esse movimento que eu mostrei para vocês de conciliação é diário. É diário. Mas nós temos vindo de Brasília e vindo lá do CNJ algumas semanas impostas, para que isso aconteça nacionalmente, né? Para dar um efeito concentrado em algumas épocas do ano. Então, nessa segunda Semana Nacional da Conciliação, que foi de 13 a 17, o nosso tribunal foi o primeiro lugar. Nós fizemos, nós arrecadamos 6 milhões, né? Não, homologamos 105 milhões e arrecadamos mais de quase 7 milhões. O
o segundo colocado foi a primeira região. Por que eu estou colocando isso? Porque, por mais você vê, eles têm um centro maravilhoso também de negociação. Mas precisa, a gente é tão apaixonado, a gente quer tanto que a gente coloca, para um segundo lugar, um tribunal feito no Rio de Janeiro. Né? Como o Rio de Janeiro, que é um tribunal, os tribunais trabalhistas do Sudeste, eles são gigantes. Os das pontas são um pouco mais acanhados, mas o Rio de Janeiro é um espetáculo, é um tribunal que tem muito movimento, e ficou na segunda colocação. Aí, na terceira semana, a gente não podia deixar cair, né? Também fomos os primeiros colocados. Olha lá. Fizemos 198 milhões, dos quais foram firmados mais de 4.000 acordos. Então, vai dizer que esse movimento não dá certo? Tá, dá certo. Ó, aí o segundo colocado foi o Ceará. Aí outros prêmios também que eu quero contar para vocês, como o juiz do trabalho, ele pensa. Por quê? Porque como a gente enxuga gelo, todo dia chegam muitas reclamações, a gente tem uma juíza chamada doutora Ana Cláudia Torres Viana, que ela comanda esse núcleo de conciliação de Campinas. Para vocês terem uma ideia, Campinas é um centro gigante, onde tem 12 varas do trabalho num único fórum. E ela é muito inovadora, tal, e ela acabou ganhando esse prêmio de mídia e mediação. Por quê? Porque ela começou a fazer os acordos via WhatsApp. Via WhatsApp. Então, assim, ela botava um monte de celular, ela ia fazendo numa plataforma segura, ela ia aproximando as partes até que chegava num consenso. Aí as partes iam lá para ela homologar. E essa prática, nossa, que loucura, isso aí vai vazar? Não vaza nada, isso é em ambiente seguro e premiada. Quem premia isso é o CNJ, que eu falei para vocês, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, que rege administrativamente todos os tribunais. E ela é pioneira nisso. Saiu no jornal, ela deu entrevista, tudo, porque hoje já tem outras plataformas e outros magistrados fazendo via WhatsApp. A gente tem que usar os mecanismos modernos para fazer. Né? Para fazer essas coisas. Outro dia foi feito um acordo lá em Indaiatuba. O reclamante, como era um acordo muito alto, foi no Skype. Foi lá no Skype, porque o juiz queria saber se ele estava realmente de acordo com aquele valor que estava sendo proposto, porque o processo era muito grande, estava lá uns 70% do valor que já estava em condenação. Ah, mas eu preciso aqui do consentimento e da confirmação do reclamante. Não teve problema. Ele entrou no Skype e falou para o juiz, eu sou o reclamante e eu quero esse acordo, o senhor pode fechar. E o advogado que tinha poderes para transigir fez o acordo. Então, hoje, tem muitos mecanismos, né, e muitas plataformas que o judiciário tem que delas se servir. Eles estão aí para isso. E aí, depois, tem outro prêmio também, esse a gente ganhou esse ano, o final do ano passado, porque a gente fez um maior índice de conciliação nessa 11ª Semana Nacional, porque isso envolveu um acordo gigante com o Ministério Público, uma ação civil pública, né, que a gente fez. Por conta desse acordo, a gente beneficiou mais de 4.000 trabalhadores, fizemos isso várias vezes em ações civis, onde o Ministério Público tem a participação efetiva de detectação de coisas que estão acontecendo nessas empresas. Esses processos se delongam no tempo e no espaço. E aí a gente chama o procurador e vê se a gente pode compor. E compusemos em algumas ações e direcionamos dinheiro para entidades carentes, para reformas de escolas e para os trabalhadores também. E aí tem essa juíza Vanessa, que ela é lá de Presidente Prudente. E o que ela fez? Ela fez uma inovação. Você vê que tudo que a gente faz inovando para dar resultado positivo sempre tem um final feliz. Nessas semanas todas impostas lá do CNJ e do TST, a vara, o que ela fez? Na primeira vez ela fez ela preparou a vara para essa semana. Ela uniformizou todo mundo, inclusive ela, com camiseta, conciliar é legal, botou lá uns dizeres de conciliação. Todos os servidores adoraram a história de uniformização, vamos vestir a camisa, vestiram a camisa e foram para a conciliação. Deu um super resultado positivo. Na segunda, ela fez uma exposição de quadros, botou não sei se foi um violonista, um saxofonista tocando. Então, você entrava no fórum, lá na vara,
Era um ambiente agradável, era uma música gostosa, era uma coisa boa de ficar lá, sabe? Dá uma vibe positiva, dá uma vontade de você ficar bem. E ela foi premiada por tudo isso que ela tenta botar em prática para que esses acordos sejam fomentados. E aqui os recebimentos dos prêmios, nós super orgulhosos. Esse é o nosso presidente, doutor Fernando, né? A Vanessa é a pequenininha, a doutora Ana Cláudia é essa do meio. Eu, e assim, numa alegria, porque a gente estava sendo reconhecidos, né? Estávamos sendo reconhecidos lá em Brasília, de lutar para que esse movimento nunca mais voltasse. E não vai voltar, nunca mais. Então, eu sempre termino com essa frasezinha do Mandela, que eu acho que é muito boa, né? Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar a esperança onde há desespero. Então, é isso, gente. Eu queria passar para vocês o seguinte. Tudo que a gente acha, que a gente faz com o coração, que a gente acha que vai dar resultado para o outro, para a gente e para o outro, a gente tem que implementar. E isso da conciliação, que era um tema que eu queria falar, como a gente está colhendo frutos deste conflito empresa-trabalhador, né? Patrão-empregado. A gente vê muitas vezes, a justiça do trabalho dá sempre ganho para o trabalhador. Não. Não é isso. Normalmente, as empresas acabam deixando de reconhecer algum título, não pagam outros, então a justiça está lá para coibir tudo isso e fazer pagar. Mas muitos trabalhadores também dão aso a isso, né? Se comportam de maneira não ideal. Então, assim, dá para dizer, é sempre culpa da empresa, é sempre culpa do trabalhador. Não pode. Tem culpa dos dois. E, para isso, para a gente não entrar nessa seara de saber de quem é a culpa, e, olha, a gente tem um gráfico que eu não quis trazer, de quantos processos, como vocês estão na área da educação, a gente tabulou quanto a empresa pagaria para aquele reclamante que, naquele momento, precisava do apoio financeiro da empresa, lá na audiência de primeiro grau, na vara, quanto ele poderia ter pago se ele quitasse tudo aquilo que o trabalhador estava pedindo. E hoje, depois de 4 anos, quanto ele já está condenado, quanto ele está sendo obrigado a fazer de acordo, por conta dos juros da correção. Então, eu acho que é assim, eu acho que o trabalhador tem que receber o que é de direito dele, não fazer ele esperar. Ele tem que receber no momento certo, que é lá na vara. Tá bom, teve uma sentença, vamos ver quem ganhou, quem perdeu. Perdeu, tem que pagar. É isso que a gente está incutindo na cabeça das empresas. O juiz não quer homologar. Tá bom, tem os centros de homologação. A empresa, o empregado, eles ficam livres, absolutamente. Agora tem um 0800. A Justiça do Trabalho tem aqui a de Itu. Enfim, eu fui juíza de Salto um tempo. E, assim, as portas da justiça hoje estão abertas para esse tipo de negociação. A negociação justa, uma negociação plausível e uma negociação que encurta o caminho, principalmente para o trabalhador, que vai receber daí o que é de direito dele por ter trabalhado. Então, fico aqui à disposição, se vocês quiserem mais algum esclarecimento. Não sei se eu posso, porque as nossas áreas são diferentes, mas o que eu quis dizer aqui, que é isso. Eu acho que essa coisa, esse movimento para a gente fazer o bem e tentar solucionar, e ver na cara de cada reclamante e de cada empresa o quanto foi bom pagar, às vezes sai abraço dos dois, sai aperto de mão, coisa que eles estavam assim, né? Não queriam nem se ver num primeiro momento. Vão lá, acabam, a reclamada acha que é justo pagar, o reclamante entende que é justo receber, e saem até, tem foto, a gente faz foto, põe no nosso jornalzinho interno lá, no nosso site. Isso cada vez vai fomentando mais essa indústria da conciliação, que eu acho que é uma indústria muito do bem. Obrigado por terem me ouvido. Convido o doutor Marcelo Bueno Paloni para ministrar a terceira palestra, intitulada Reformas Trabalhistas e Previdenciária, como nos afetam. Antes da palestra do doutor Marcelo, vamos abrir perguntas para a doutora Gisela. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Só uma dúvida. A gente vê a competência da Justiça do Trabalho, todo o trabalho que vocês têm para julgar as causas trabalhistas. Né? Nós somos estatutários, nós somos remetidos para a vara civil, onde a gente percebe o despreparo desse pessoal para julgar as causas trabalhistas.
Né? Então a gente está completamente perdido na vara civil, sendo que nós temos um pessoal muito competente na vara trabalhista. Não tem como. Eu acho que ele não tem o que fazer, né? Porque se o regime é o estatutário, infelizmente isso foge à competência da Justiça do Trabalho. Né? Só cai lá para a gente jogar quem é seletista, quem está em posto no CLT. O estatutário, infelizmente, não está. O regime próprio que rege as suas relações político-administrativas do Estado, da Prefeitura, do tudo. Então, infelizmente, eu acho que deveria realmente todo mundo ficar lá, porque a Justiça do Trabalho é que sabe distribuir a justiça em termos de trabalho, independentemente dele ser estatutário ou seletista, mas não é assim que funciona. E, infelizmente, não tem o que fazer, não tem muito o que fazer. Tem nenhuma sugestão para nós? Alguma coisa que a gente possa fazer? Reforço. Uma emenda constitucional. Emenda constitucional. Boa sorte. Queria perguntar uma coisa. O funcionário, por exemplo, ele entra em uma empresa e ele entra numa empresa, que está bem de saúde, tudo, e dentro da empresa, de acordo com alguns materiais utilizados, ele adquire uma doença. A empresa pode mandar embora? Não, mas isso é olha, de cada 10 processos que a gente julga hoje, eu vou dizer, mais da metade tem com relação a essas indenizações, com relação a doenças que são desenvolvidas no curso do trabalho. Por isso a justiça tem que lidar com todas as questões. Né? A gente tem peritos que fazem as medições todas, se adquirido, tem muitos que já têm aquela doença que faz esse trabalhador trabalha muito tempo na empresa. Isso não significa que ele adquire no trabalho, é uma doença degenerativa. Mas, se constatado que foi adquirido no trabalho, tem todas as indenizações, tem material, tem moral, tem um acompanhamento médico, tem a impossibilidade da dispensa, tudo isso. Porque não é justo que ele dispense o seu tempo de vida e a sua saúde e própria empresa, que a empresa não se responsabiliza por tudo isso. Então, isso a justiça, os colegas podem dizer, a gente tem enxurradas de processos, mas a gente é extremamente cauteloso nesse nexo que a gente fala, nexo causal, de constatação que aquele trabalho que o empregado desenvolveu acabou por deixá-lo com algumas sequelas. Né? Normalmente, são aquelas doenças, né? O nosso ombro, aquele, né? Essas a gente vê mais corriqueiramente. Algumas mais graves, coluna, falta de ergonomia. Isso é bom porque se essas ações que a gente está condenando as empresas, né, se a gente entender por dela aquele nexo provado, porque elas têm um efeito pedagógico. Né? Porque, ao invés de estar gastando dinheiro, pagando juros e posição monetária para processo que não tem mais saída, fica condenado, não tem mais reforma, compra material novo. Compra material novo. Dá para o trabalhador uma condição mais satisfatória e mais saudável de trabalhar. Entendeu? E você sabe o que aconteceu com a empresa? Dentro do passivo trabalhista, então aquele gasto que ela tinha para pagar a justiça não tinha mais, a gente definiu tudo. É um choque no primeiro momento que você tem que gastar dinheiro, depois ela ficou livre. Outro dia mandaram um e-mail, doutora Gisela, uma fotografia, acabamos de comprar as cadeiras econômicas, né? Onde o trabalhador tem mais condição de ficar sentado nas 8 horas trabalhando. É isso. Está fazendo com que as empresas enxergam que elas não podem tirar a coisa mais sagrada da gente da nossa saúde, né? Então, a gente tem muitos processos desses. Muitos. De 10 processos, e falaram que uns 8 processos a gente pode é dia seguinte. Isso, na verdade, são doenças paradas dentro do trabalho. Entendeu? E a gente tem que tomar o cuidado todo necessário para que o trabalhador fique obrigado pela doença. Embora essa aqui é uma de São Paulo.